Marcos, capítulo de número 1. Nós vamos ler os versículos 4, 5 e 6, que diz assim: Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, e toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Eu quero refletir com os irmãos na palavra de Deus nesta noite, e quero submeter-me à seguinte temática: homens cheios do Espírito Santo anunciando a chegada do Rei. Homens cheios do Espírito Santo anunciando a chegada do Rei. Nos dias antes do nascimento de João Batista, eu vou citar um apócrifo, que foi em 1 Macabeus, capítulo 14, versículo 41. O texto diz assim: sobre que os judeus e seus sacerdotes haviam consentido que Simão se tornasse seu chefe e sumo sacerdote perpetuamente, até a vinda de um profeta fiel. Nos dias, os 400 anos, que é o período chamado de período interbíblico, ou também o período que alguns dizem que foi o período que Deus silenciou, mas na verdade Deus falou, embora os escritos da época não tenham sido canonizados ou considerados entraram no cânon sagrado, mas Deus com certeza falou, e haviam pessoas, homens, que de fato fizeram a diferença em seu tempo, mas não havia ainda chegado alguém ou um profeta que fosse de fato ou que viesse com as características que deveria vir, que era alguém que deveria vir com as características de Elias, alguém que viesse e de fato fizesse aquilo que deveria ser feito. Então passaram-se os dias, passaram-se os anos, e a expectativa dos judeus era que de fato surgisse um profeta fiel, um profeta verdadeiro, alguém que de fato anunciasse a vinda do Messias. E então havia naqueles dias, até anotei aqui, que essa expectativa que havia no coração dos judeus, e que o tempo, as expectativas, o desejo era que de fato viesse alguém, surgisse alguém que fizesse, que fosse aquele que anunciaria a chegada do Messias. Havia um sacerdote, Zacarias, um homem idoso, junto com a sua mulher, que também já era idosa. A Bíblia diz que Isabel era estéril, não poderia ter filhos, e caiu por sorte, ou seja, no seu turno, ele ir para o templo para oferecer o sacrifício e também queimar incenso. Entrou ele num santo lugar para queimar incenso e demorou a sair. E os que estavam do lado de fora ficaram aguardando e esperando. Ficaram preocupados porque fazia bastante tempo que ele havia entrado. Eram 2 horários que se queimavam incenso, às 9 da manhã e às 15 horas. E ele então se demorou. Chegando a hora de queimar o incenso, a Bíblia diz que ele recebeu a visitação de um anjo, o qual lhe falou que Deus havia ouvido as suas orações. Amém. E que ele e a sua esposa teriam um filho, aquele que prepararia o caminho ou o coração do povo para receber o Messias, para receber o Filho de Deus. Quando ele sai do santo lugar, depois de queimar incenso,
incenso, saiu mudo. Os irmãos conhecem a história, por não certamente dar crédito ou acreditar por ser ele já um homem idoso, a sua esposa também idosa, e para completar, estéril. Mas uma coisa chama a nossa atenção, que no meio de uma crise espiritual, ou de crises espirituais, Deus sempre tem uma barriga disponível para que através desta venha o avivamento. E era necessário que alguém nascesse, que alguém viesse, que preparasse o caminho do Messias, o caminho ou o coração do povo para receber o Senhor, para receber o Messias. Então Zacarias foi para casa, e aí diz a Bíblia que a sua esposa concebeu e deu à luz a um filho. Passados dias do período que o menino nasceu e que deveria ter ou ser circuncidado, vieram para dar então o nome ao menino, e quando perguntaram a ela qual o nome seria, Isabel disse que o nome do menino seria João. E aí então questionaram, mas por que João? Se não tem nenhum João na família. E aí então disseram, vamos perguntar ao pai. Só que o pai estava mudo. E então deram a ele uma tabuinha de escrever, e ele então escreve o nome do menino, dizendo que o nome dele seria João. E diz a Bíblia que ficaram admirados. Então deram o nome para o menino, e logo depois aquele que havia ficado mudo falou. E esse João foi exatamente o que veio com as características de Elias, de acordo com Lucas capítulo de número 1, versículo de número 16 e 17 diz: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Versículo 17: irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Havia essa expectativa, e Elias, ou João Batista, foi esse menino. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre. Olha só o que diz a palavra de Deus: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. E o menino crescia, se desenvolvia, e a palavra do Senhor nos diz que quando ele alcançou a idade adequada, ele então passa a batizar no deserto da Judéia. Chama a nossa atenção, porque os moradores de Jerusalém, os moradores de toda a Judéia, descem ou vão para o deserto para ser por João batizado. Chama a nossa atenção isto, porque os judeus, eles tinham plenas convicções de que eram o povo da promessa, e que de fato são. Eles tinham plenas convicções de que eles estavam certos, de que eles estavam caminhando de acordo com ou como deveriam caminhar. Mas por que eles então agora vão para o deserto para ser batizado por João, já que o batismo de João era um batismo para arrependimento de pecados? Fica evidenciado que os judeus parecem não ter convicções, ou de fato estavam admirados com aquele que havia aparecido, que agora batizava no Jordão, no deserto, exatamente no Jordão. Uma coisa interessante é que o lugar que João batizava, de acordo com estudos, escritos bizantinos e igrejas ortodoxas, achados arqueológicos, feita uma análise muito bem feita em 1996, foi identificado que o lugar em que João batizava era exatamente o mesmo lugar que aconteceram alguns eventos. Por exemplo, Josué capítulo de número 3, versículo de número 14 ao 17, fala que o povo atravessou do deserto, atravessou o Jordão, quando recebeu a terra que lhe havia sido prometida. Nesse mesmo lugar, segundo o livro dos Reis, capítulo número 2, versículo de número 4 ao versículo de número 11, foi exatamente o mesmo lugar em que Elias foi tomado por um carro de fogo, conduzido por cavalos de fogo, quando este caminhava com o profeta, ou então o servidor de Elias, Eliseu. Chama a nossa atenção, porque nesse mesmo lugar, de acordo com
segundo livro dos Reis, capítulo número 2, versículo número 14, Eliseu, depois que recebe, eu pego a capa de Elias, cheio da graça, ele toca nas águas, as águas do Jordão se abrem e ele atravessa. E exatamente nesse lugar Elias batizava, e foi exatamente nesse mesmo lugar que Jesus também foi batizado nas águas. Agora, se o batismo de Elias, de João, era o batismo para arrependimento de pecados, e a Bíblia diz em Hebreus, capítulo número 4, versículo número 15, que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. Se ele não tinha pecado, então por qual razão ele foi às águas do batismo? Jesus desce às águas do batismo, não por algum pecado que ele tenha cometido, mas ele desce às águas do batismo por uma identificação, ou seja, ele assume o meu lugar, o teu lugar, ele se identificou conosco, e ele então desce às águas do batismo, demonstrando que havia a necessidade de que todos os homens se arrependessem. Outra coisa interessante é que João batiza no Jordão. O Jordão aponta para Jesus. Assim como o Jordão nasce no pé do Hermon, no topo do Hermon, e ele vem descendo, corta a terra da Palestina, deságua no Mar Morto. Jesus veio dos céus, palmilhou a terra, e o seu fim, entre aspas, foi na cruz, quando deu a sua vida para salvar a minha vida e salvar a tua vida. E esse João, que aparece pregando e batizando no Jordão, e para arrependimento e remissão dos pecados, ele então tem um sermão ousado, e ele chama a atenção dos judeus, inclusive chamando-os de raça de víboras. Quem vos incitou a fugir da ira vindoura? Quem foi que disse que o Messias, ou que o Rei está chegando, e que vocês, se não se arrependerem, não serão punidos? Outra coisa interessante, que João batiza exatamente naquele ponto em que esses eventos que eu já citei aconteceu, identificando ou querendo dizer com isso que jamais alguém consegue entrar no gozo eterno, entrar na promessa que Deus fez, entrar na Canaã celestial sem passar pelo processo de arrependimento. Só entrará na mansão ou nas mansões celestiais aquele que percorrer o caminho do arrependimento. Por isso, João batiza exatamente nesse lugar. E aí diz a Bíblia que toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. O texto, um pouco antes, vai falar de caminho, de vereda. Quando o imperador romano saía da sua capital para visitar uma província, havia um cuidado com o governador da província, que era exatamente de organizar a vereda ou o caminho por onde passaria o imperador, pois deveriam ser feito um processo de terraplanagem, vamos usar essa expressão, para que não houvesse buracos, né? Então, assim o governador, o imperador poderia passar livremente, caminhar sem maiores problemas. Ou seja, da mesma forma, havia a necessidade de que fosse preparado um caminho para que o rei Jesus pudesse ser recebido. Por isso João prega e batiza para arrependimento de pecados. E esse João, ele surge, ele é assim enigmático, ele é uma espécie de chave que fecha o Antigo Testamento e abre o Novo Testamento, pois a Bíblia diz que os profetas, a lei dos profetas figurou, durou ou veio até João. Depois de João não teve mais outro profeta como os profetas do Antigo Testamento, porque ele foi o último dos profetas. Então ele fecha, ele é a chave que fecha o Antigo Testamento, e ele também é a chave que inaugura o Novo Testamento. Ele prepara esse processo, ele prepara esse caminho para que o Messias pudesse caminhar livremente. O versículo de número 6 diz: e João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. O camelo, um animal de muita resistência no deserto, facilidade de se locomover,
habilidade para caminhar no deserto, muita disponibilidade para correr nas areias quentes do deserto. Ele também era usado para transporte de cargas e também era usado para transporte de pessoas. E João, de forma muito inusitada, veste uma roupa feita de pelos de camelo. O que tem isso a ver? João, roupa de pelo de camelo, o Messias que estava chegando, vamos já explicar na frente, e com cinto de couro em redor de seus lombos. Quando os judeus viram João Batista portando um cinto de couro, logo entenderam que ele era um profeta verdadeiro. Embora não portasse uma espada, mas o cinto servia para que fosse colocado a espada. E a espada simboliza ou aponta para o juízo. Então entenderam que João era um profeta que de fato estava pregando, ou que anunciava o juízo que estava para se aproximar, que estava chegando. Outra coisa interessante é que ele comia gafanhotos. O gafanhoto, ele é um animal impuro. Mas se nós observarmos Levíticos, capítulo de número 11, versículo de número 21, há uma espécie de gafanhotos que poderia ser comido. Olha só o que ele diz: mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie, o grilo, segundo a sua espécie, e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Todos esses elementos, ou todos esses acontecimentos, faziam com que os judeus, que tinham conhecimento da lei, que eram conscientes de que o Messias viria, que eles eram conscientes de que o libertador chegaria. Então todas essas coisas que João faz, leva-os a compreenderem que João era de fato um Messias, um profeta verdadeiro. Era alguém que de fato havia sido levantado ou enviado por Deus para pregar, para fazer conhecido aquilo que aconteceria. E isso chama a atenção de forma muito clara. Outra coisa interessante: esse mesmo João que comia gafanhotos, ele os comia com mel silvestre. Então aqui tem 4 coisas bem. Primeiro, o camelo. Assim como o camelo tem a habilidade, a capacidade de conduzir cargas e pessoas no deserto, aponta para Jesus. E aí eu aplico a primeira verdade do texto: é que Jesus é o único capaz de nos transportar do nosso deserto de pecado. Assim como o camelo tem a habilidade, a capacidade de transportar pessoas no deserto, Jesus é o único capaz de nos transportar do nosso deserto de pecado. Somente Ele. Pois a nossa condição era triste, a nossa condição era caótica. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Olha o que diz a Bíblia em Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 2: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Versículo de número 13: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós que estávamos e vivíamos em um deserto de pecado, nós que vivíamos distante de Deus, tivemos a possibilidade de nos achegar a Deus, ou de ser reconciliados com Deus através da pessoa de Cristo. Se não fosse Jesus, o que seria de nós? Olha o que diz. O que diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 2, versículo número 3: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros. A nossa condição era triste, a nossa condição era caótica, mas Deus, olha o que ele diz o versículo de número 4: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu
muito amor com que nos amou. Versículo número 5: estando nós mortos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Só estamos aqui nesta noite porque aprove a Deus enviar o seu Filho Jesus Cristo, o qual nos transformou do nosso deserto de pecado. Sabe, queridos e queridas, nós estávamos mortos. A palavra aqui, dessa palavra que Paulo usa a escrever aos Efésios, deriva a palavra necrotério. Nós estávamos literalmente em um necrotério, mas Deus nos amou com seu amor eterno, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por sua graça somos salvos. Ele quis perdoar os nossos pecados. Quando os judeus viram que João andava e portava essas indumentárias, essa roupa, eles entenderam que ele realmente representava ou apontava para aquele que vinha e os levaria, os faria tirar ou mudaria a sua sorte, os fariam entrar em uma nova ou em uma outra direção. Eles compreenderam isto. Por essa razão é que nós compreendemos, a Bíblia nos ensina e nos orienta, que somente Jesus tem a capacidade de mudar a nossa vida, de mudar a nossa história. Quantos de nós viviam uma vida triste, uma vida sem sabor, mas no dia em que tivemos o encontro com Cristo, nesse dia as nossas vidas foram transformadas e nós passamos a ter novas expectativas. Segunda verdade, Jesus é o único capaz de nos livrar do juízo divino e nos transportar para a doçura do reino de Deus. Olha só, por que Ele é o único capaz de nos livrar do juízo divino? Se João portava aquela espada, os judeus entendiam que ele falaria de juízo, que o juízo estaria chegando, que o juízo seria aplicado. Uma outra coisa que os levou a compreender que aquele que estava pregando apontava para alguém que tinha essa capacidade, é que ele comia gafanhotos. Sim, o gafanhoto, se nós observarmos o livro de Joel, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz: o que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu, e o que ficou da locusta, o pulgão comeu. Ou seja, quando os filhos de Israel não andavam como deveriam andar, eles eram punidos. Quando eles não ofertavam, quando eles não dizimavam, quando eles não valorizavam a Deus, eles eram punidos. E a Bíblia diz que a sua lavoura seria devorada pelo gafanhoto. O gafanhoto vinha como forma de punição divina. E os judeus observam que João está comendo gafanhoto. Eles então entenderam que aquele que estava para vir era alguém que tinha a capacidade de livrar o homem do juízo divino. Sabe, queridos, é por essa razão que nós estamos aqui nesta noite, porque nós fomos livres, libertos do juízo divino que estava e que já havia sido ou que estava à nossa disposição. Porque na qualidade de homens pecadores sem Cristo, o que cabia a nós era o juízo divino. Mas a graça de Deus, o amor de Deus, a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nos libertou do juízo divino. E outra coisa interessante é que quando nós fomos libertos do juízo divino, nós fomos inseridos na doçura do reino. Por isso ele comeu o gafanhoto com mel silvestre, apontando para a doçura do reino. O reino de Deus é um lugar que tem sabor, um lugar que tem alegria. A nossa condição, olha só, Romanos capítulo número 6, versículo número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós estávamos sujeitos à condenação por causa do pecado que vivíamos, mas agora nós somos livres. Primeira carta de João, capítulo de número 1, versículo de número 7. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Só estamos aqui nesta noite com a expectativa de entrarmos na doçura do reino,
Cristo nos salvou. Cristo deu a sua vida por nós. Então nós entendemos nesse texto, ou por meio desse texto, que Jesus é o único capaz, é o único que tem condições de nos transportar do nosso deserto de pecado para a doçura do reino, para a salvação. Não é Jesus e mais alguma coisa, não é Jesus e mais alguns adereços, não é Jesus e mais algumas liturgias. Não, Jesus é suficientemente capaz, poderoso de nos salvar e de transportar-nos do nosso deserto de pecado para a doçura do reino de Deus. E estamos aqui nesta noite com essa expectativa. Mas a nossa expectativa, a nossa esperança, ela se mantém viva, ela se mantém firme e de pé. Sabe por quê? Porque nós servimos um Jesus que é capaz e que tem o poder de transportar-nos dessa condição para uma condição melhor. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Sabe, queridos, isto é resultado da doçura do reino. A nossa esperança é viva, a nossa esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E chegará o dia em que Ele, Deus, limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá morte, não haverá dor, não haverá funerária. Sabe o que é mais interessante? É que quando chegar nesse tempo em que todos nós estivermos com o Senhor para sempre, a morte também morre. Sim, a morte morre porque ela será lançada no lago de fogo, que é a segunda morte. E ela morre, sabe por quê? Porque o seu aguilhão foi vencido. E que o aguilhão da morte é o pecado. Quando nós entrarmos nessa dimensão, já não pecaremos mais e estaremos para sempre com o Senhor, Salvador das nossas almas. Estaremos para sempre com Ele. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Por essa razão, homens e mulheres, precisamos falar deste rei que está vindo, precisamos falar deste rei que está voltando, pois essa é a nossa missão. Esta não é a missão do mundo, não, é a missão da igreja, e nós precisamos fazer isto: falar de Jesus, anunciar Jesus, tornar Jesus conhecido, para que as pessoas também possam desfrutar dessa graça maravilhosa que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Naquele dia, se tivermos a bênção de sermos arrebatados, se fosse hoje o arrebatamento, seríamos arrebatados. Mas se não formos arrebatados enquanto vivos, se partirmos, ressuscitaremos com o soar da trombeta de Deus, e todos juntos adentraremos os céus, tributando louvores ao Senhor e cantando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Vale a pena servir a Cristo, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena caminhar ao lado de Jesus. Aconteça o que acontecer, permaneçamos servindo ao Senhor. Sabe por quê? Porque Ele tem a capacidade de nos conduzir, Ele tem a capacidade de nos transportar, como fez, nos transportou do nosso deserto de pecado para a doçura do reino. Porque aqui já começamos, ou já desfrutamos da doçura desse reino. E brevemente desfrutaremos a vida eterna. Eu já falei isso aqui em outra ocasião. O que é vida eterna? É a qualidade de vida inerente e pertencente a Deus que Ele graciosamente dá aos seus servos. É a qualidade de vida que pertence somente a Deus, e Ele nos dará, e viveremos para sempre. Essa deve ser a nossa esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a igreja, a Assembleia de Deus em São Luís, que Deus abençoe o tema Tesli, a Uma Tesli, Uma Tesli, Ufa Tesli, Assia Tesli, Dia Tesli, todos os Teslis. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.